Nós estamos começando mais um programa Trocando Ideias, um programa da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, em São Paulo. Uma igreja fiel, uma igreja relevante, uma igreja abençoadora, que tem sido uma referência no Brasil todo, como uma igreja comprometida com a plantação de novas igrejas e com a expansão missionária. A Igreja de Pinheiros é pastoreada pelo reverendo Arival Dias Casimiro, um homem de Deus, um amigo precioso, que tem sido um instrumento nas mãos de Deus nessa geração para despertar a igreja acerca do envolvimento com o crescimento da igreja e com a plantação de novas igrejas. Eu tenho o privilégio de ser um pastor colaborador desta igreja e tem sido uma grande bênção para o meu coração estar lá. E essa é uma igreja para você e também para a sua família. O programa Trocando Ideias tem como propósito responder alguns questionamentos que as pessoas têm, mas nem sempre têm oportunidade de fazer estas perguntas. Então, a propósito disso, vamos tratar de 5 perguntas aqui no programa de hoje. Vamos então à primeira pergunta do programa de hoje. Vamos lá. Pastor, por que nos dias atuais não vemos mais milagres imediatos igual Jesus fazia? Ô Michel, obrigado por esta pergunta. Na verdade, ao longo da história da humanidade, você tem períodos onde os milagres são mais presentes e períodos em que eles são mais ausentes. Posso citar no Velho Testamento 2 grandes períodos de milagres. Por exemplo, o período do Êxodo, com Moisés e Josué. Depois, no período profético de Elias e Eliseu. Agora, no Novo Testamento, nós temos o período de Jesus Cristo e dos apóstolos, mas nem todos os tempos da história da igreja tiveram a mesma presença e a mesma frequência de milagres como aconteceram nesses 3 grandes períodos da história da redenção. Porém, Deus é o mesmo. Ele pode fazer tudo quanto Ele quer fazer, para o louvor da sua glória, do seu modo, no seu tempo e para o louvor do seu próprio nome. Nós não somos daqueles, Michel, que acreditam no cessacionismo, no sentido de que Deus não faz mais. O tempo dos milagres acabou. Não, Deus continua fazendo. Eu, pessoalmente, sou testemunho de alguns milagres que Deus fez na nossa geração e nós podemos e devemos aguardar e esperar de Deus sinais, maravilhas da sua onipotência generosa, porque Deus realiza grandes obras ainda hoje. Sobretudo na história dos reavivamentos, nós temos muitos registros de milagres, né? Milagres extraordinários. Mas eu quero agora citar para você, penso eu, o maior de todos os milagres, Michel. É o milagre da conversão. É quando Deus pega alguém que está morto nos seus delitos e pecados e dá a ele vida. Alguém que era escravo do diabo, do mundo, da carne, e agora é um ser livre, feito nova criatura em Cristo Jesus. Este é o grande milagre do cristianismo. Deus ainda opera e opera nos nossos dias. Vamos à segunda pergunta do programa. Minha pergunta hoje é: qual deve ser o comportamento de um jovem cristão dentro do ambiente acadêmico? Obrigado. Muito obrigado aí por essa pergunta, viu? É claro que um jovem cristão precisa dar razão da esperança, dar razão da sua fé. Ele precisa conhecer a Bíblia, ele precisa conhecer a verdade, para não ser engolido pelo sistema, para ter respostas plausíveis aos questionamentos que são feitos. Do contrário, ele vai ficar rendido a toda espécie de pressão ou ataque à fé cristã sem conseguir dar respostas a esses ataques. Segundo aspecto, ele precisa ter humildade.
Ali não é área de confronto, de debates, apenas com arrogância, mas ele deve dar um testemunho firme, consistente, embasado, mas com humildade, porque não adianta você ganhar uma discussão e perder uma pessoa, e perder um amigo. Terceiro, um jovem cristão deva viver uma vida irrepreensível, uma conduta ilibada. Ele precisa ser ali, naquele meio, um luzeiro a brilhar. Ele deve falar muito mais pela sua vida do que pelas suas palavras. Alguém já disse e eu concordo, as palavras falam, mas o exemplo grita. As pessoas nos observam mais do que nos escutam. Eu penso que desta maneira um jovem cristão pode passar pela universidade, deixar ali a sua marca, seu testemunho, o seu exemplo e ainda mais, com a sua vida e seu testemunho, com a sua fé inabalável, ganhar outras pessoas para Jesus Cristo, nosso Senhor. Vamos à terceira pergunta. Pastor Hernandes, há um ditado popular que diz que mente vazia é oficina do diabo. Nós sabemos que os nossos pensamentos têm muita influência para as nossas atitudes. Eu pergunto, como renovar os nossos pensamentos diários e ter domínio próprio sobre os mesmos? Muito obrigado. Mateus, boa pergunta. Veja bem, nós temos na nossa vida 3 áreas importantes: sentimento, comportamento, pensamento. Via de regra, os nossos problemas emanam nos nossos sentimentos. Você está triste, você está alegre, você está feliz, você está abatido, você está animado, você está desanimado. Via de regra, os problemas afloram na área do sentimento. Só que muitas vezes, até mesmo os psicólogos vão tratar das pessoas ou analistas vão tratar das pessoas e começam com os sentimentos, mas alguém já disse que não tem nada errado com os sentimentos. É como o painel de um carro, se a luz ficar vermelha, você não quebra o painel porque a luz ficou vermelha. Ele está indicando, os sentimentos são painéis da nossa alma. O que leva uma pessoa a sentir o que sente? É o que ela faz, é o comportamento. Então, eu sinto porque faço o que faço. Mas o problema também não está aí na raiz do comportamento. Há uma escola psicológica chamada behaviorismo que trata do comportamentalismo. O que é que determina o meu comportamento? Eu faço o que eu faço porque eu penso o que eu penso. E aí entra o aspecto do pensamento. Nós somos o que nós pensamos. Assim como o homem pensa, assim ele é, diz a Bíblia. Então, falando de pensamento, eu estou falando dos seus valores, dos seus princípios, dos absolutos que você tem na sua vida. Então, quando o seu pensamento é forjado, é formatado pela verdade, e é isso que Paulo diz em Romanos 12, versículos 1 e 2, e sobretudo no verso 2, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Quando você põe os valores de Deus na sua mente, quando você põe o seu pensamento naquilo que é a verdade, naquilo que é digno de honra, naquilo que é digno de louvor, naquilo que traz glória para Deus, traz bênção e santificação para o seu coração, então a sua vida vai ser transformada mediante essa renovação da sua mente, porque a sua mente vai estar cativa da verdade de Deus. Agora, uma mente vazia, que não tem valores absolutos, que não tem princípios rígidos e absolutos, essa mente vai seguir o curso deste mundo. E qual é o curso deste mundo? O mundo está posto no maligno. A filosofia do mundo é outra, os preceitos são outros, são desvalores que vão desconstruindo a vida, a família, o casamento, a sociedade. Então, uma pessoa que não tem a mente formatada pela verdade, ela vai ter sua mente rendida a todas as ideias as mais perigosas e vai levar essa pessoa a um caminho de destruição e de ruína. Então, de fato, nós precisamos alimentar a nossa mente com a verdade de Deus e com a nossa mente alimentada pela palavra de Deus, nós vamos sendo transformados e vamos tendo então o que você chamou de domínio próprio. Vamos à 4ª pergunta do programa. Oi, pastor, tudo bem? Eu queria saber se Jesus tinha algum DNA de Maria ou era tudo o Espírito mesmo. Bom, Thalita, a Bíblia nos informa que Jesus foi o único ser humano que pisou neste mundo
que foi semente da mulher. Todos os demais seres humanos são semente do homem e não da mulher. Em virtude disso, como a queda veio por meio de um homem chamado Adão, todos os homens herdaram o pecado original. Todos caíram em Adão. Então, se Jesus Cristo viesse ao mundo por meio de o intercurso normal de um homem e uma mulher, por exemplo, José e Maria, ele teria herdado o pecado original. Mas como ele foi concebido por obra do Espírito Santo no ventre de Maria, ele não herdou o pecado original. Ele não tinha pecado, nem da raça, nem dele mesmo. Mas é claro que Jesus foi um ser humano pleno, completo. Então, ele foi gerado no ventre de Maria. Ele era um filho real de Maria. Ele fisicamente, humanamente, ele era filho de Maria. Portanto, com todos os aspectos naturais, biológicos, genéticos de Maria. Ele não era um ser etéreo, ele era um ser humano. Ele foi verdadeiramente Deus e ele foi verdadeiramente homem. Isso, aliás, Thalita, foi muito bem delineado nos concílios da igreja. No concílio de Nicéia, em 325, a divindade de Cristo, e depois no concílio de Constantinopla, em 381, a humanidade de Cristo. E mais tarde, no concílio de Calcedônia, em 451, a pessoa divina humana de Jesus Cristo, a pessoa teantrópica de Cristo. Então, Jesus Cristo era verdadeiramente Deus, Jesus Cristo era verdadeiramente homem. Vamos à última pergunta do programa. Olá, pastor Hernandes. Meu nome é Luiz Fernando Neto. Eu gostaria de saber se é proibido fazer tatuagem. Ô Luiz Fernando, você faz uma pergunta muito contemporânea. A questão da tatuagem hoje parece que está muito na moda. Eu queria só levantar aqui algumas questões. Primeiramente, a questão bíblica. Está escrito lá em Levíticos 19, 28 assim: pelos mortos não ferireis a vossa carne, nem fareis marca nenhuma sobre vós, eu sou o Senhor. Nós precisamos perguntar o seguinte: de onde vem essa ideia da tatuagem? Qual é a origem disso? O que está por trás disso? Qual é a filosofia que está por trás disso? Via de regra, eu não estou generalizando, tem a ver com as ciências ocultas do passado, com as religiões de mistério do passado, e esse é um ponto para se pensar, o que está por trás. Segundo, é entender que o seu corpo é o templo do Espírito Santo. Nós picharíamos o templo do Espírito Santo? Se Deus quisesse que eu tivesse uma tatuagem, eu já não viria com ela? Eu deveria agregar ou acrescentar no meu corpo algo que não trouxe do ventre? É uma pergunta a se refletir. Segunda coisa, que mensagem eu estou transmitindo ao colocar uma tatuagem? Estou imitando quem? É um jogador de futebol? É um cantor roqueiro? É alguém de outro idealismo de vida? Eu preciso pensar sobre isso. Outra coisa prática. Você já viu uma pessoa de 70, 80, 90 anos tatuada? Eu já vi uma pessoa de 70 anos e eu vou dizer para você, por mais otimista que eu tentasse ser, não gostei do que vi. Então, a nossa vida passa e nós vamos deixando a adolescência, a juventude, vai chegar a velhice. E de repente não vai combinar muito, tá? Uma tatuagem com uma pessoa já dos seus 70 para lá. Então, eu acho que se você não tem necessidade disso e você pode se arrepender ao botar uma tatuagem no corpo, evite. Reflita um pouco, pense um pouco melhor, dá mais um tempo para você não tomar uma decisão precipitada. Pois bem, nós estamos encerrando o programa Trocando Ideias, mas eu quero aqui convidar você para vir conhecer a Igreja Presbiteriana de Pinheiros. É uma igreja abençoadora. Ela fica lá na Avenida das Nações Unidas, 6.151. É uma igreja aqui muito dinâmica. Nós temos cultos todos os domingos às 8h30 da manhã, depois às 11 da manhã, depois às 4h30 da tarde, depois às 7 da noite. Temos 2 escolas bíblicas dominicais, uma às 9h40 e outra às 5h40 da tarde. Segunda-feira, o culto Conexão com Deus, uma bênção para a cidade de São Paulo. Terça-feira, 2h30 da tarde, Mulher Esperança, uma programação maravilhosa. E você, mulher, não pode perder. É uma igreja que acolhe, é uma igreja que educa, é uma igreja que treina,
é uma igreja que leva as pessoas ao envolvimento com a obra de Deus. É uma igreja para você e para a sua família. Nós estamos lá aguardando a sua visita. Venha participar com a gente. Você que mora em São Paulo, você que está desigrejado, você que está procurando uma igreja comprometida com a verdade, com a palavra de Deus, venha participar conosco. Nós teremos muita alegria em receber você, em cooperar com o seu crescimento espiritual. Deus abençoe você e até o nosso próximo programa, se Deus quiser.